Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o complexo de inferioridade. Esse é um tema bastante comum dentro da prática da psicoterapia. Muitas pessoas me chegam, né, com o complexo de inferioridade, principalmente do público feminino, jovens, mas também às vezes pessoas, né, mulheres mais velhas. Então hoje eu resolvi fazer aqui um apanhado, uma síntese do que nós podemos falar sobre o complexo de inferioridade para poder dar algum norte para vocês e, dentro do possível, colocar na chave da psicologia junguiana, que é uma abordagem a qual eu sigo. Né? Então, antes de falar do complexo de inferioridade em si, vamos tentar entender um pouco o que são os complexos. Né? Porque a gente ouve muito, né? Uma pessoa é complexada, é o complexo da mãe, complexo do pai, superioridade, inferioridade, ou complexo de Édipo, etc. Né? Então, o que são, afinal, os complexos? Complexos são estruturas que estão dentro da nossa psique, na verdade, na região do inconsciente, em que essas imagens, essas ideias, né, elas são carregadas emocionalmente. Então, quando se fala em complexo, pessoal, vocês lembrem emoções. Tá? Toda vez que um complexo ele é tocado, toda vez que um complexo ele é estimulado, vai haver algum tipo de uma reação emocional. Então, por exemplo, quando a pessoa chega e fala assim, olha, não fala da minha mãe não. Alguém chega e xinga a mãe, né? Ele falou, não, a minha mãe não. Ou seja, esse estímulo, né, o fato de ter tocado na imagem da mãe dele, aquilo ele provocou uma reação emocional muito forte, porque tem a ver com o complexo da mãe. Ou então, quando alguma imagem consciente ou inconsciente reporta a imagem do pai, né, a pessoa ela vai ter emoções positivas e negativas. Então, Jung vai dizer que os complexos, na verdade, seriam como nossos órgãos da psique. E órgãos é aquilo que nos mantém vivos. Tá? Então, os complexos eles não são ruins em si. Tá? Os complexos não são bons e os complexos não são ruins. Tá? Depende como que nós administramos os nossos complexos. Jung vai dizer que pior do que ter os complexos é achar que não tê-los. Tá? Porque, na verdade, todos nós temos complexos, de A a Z. Todos nós temos complexos. Tá? Ok. Então vamos falar agora do complexo de inferioridade. O complexo de inferioridade, na verdade, é esse sentimento ou essas crenças em que as pessoas têm com relação a si mesmo, de se acharem menos. Né? Assim como no complexo de superioridade a pessoa ela se acha mais por si só, né? No complexo de inferioridade, por mais que as pessoas às vezes sejam estimuladas, ou por mais que algumas pessoas falem, está tudo bem, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa engraçada, etc. Né? A pessoa, mesmo assim, lá no seu íntimo, ela continua se achando menos que as demais. Né? Então, isso é o que define um complexo de inferioridade. E por que um complexo de inferioridade acontece? Como é que se forma um complexo de inferioridade? Obviamente que isso aí é caso a caso, né? Isso na abordagem, né, da psicologia a gente faz uma anamnese, tenta buscar no histórico da pessoa como é que foi a relação com os pais, como é que foi os primeiros anos de vida, né, e tentar fazer uma identificação se teve algum tipo de psicochoque, alguns momentos gatilho em que esse complexo de inferioridade foi é, construído, né? Então, a influência dos pais são importantes, os primeiros anos de vida, se os pais não são muito críticos, se os pais não são muito exigentes, de maneira que a criança ela possa sempre ter esse sentimento de que não é capaz, né? Ou seja, ela dá dois, né? Mas os pais, né? Falam assim, não, mas você deu dois, mas você tinha que ter dado quatro. Aí ela vai dar quatro, não, mas você deu quatro, mas você tinha que dar oito. Então sempre com uma coisa inatingível para isso para a criança que não tem no repertório emocional cognitivo, né, vai sempre dando uma sensação de fracasso, uma sensação de incapacidade, uma sensação de impotência. Né? E isso então vai começando a gerar um complexo, ou seja, é uma relação do eu dela, né? Uma relação dessas emoções com relação ao seu eu, um eu inferiorizado. Né? Pode também
a, a questão do ego fraco, do meio, né? Se às vezes a criança ela sofreu bullying, né? Porque principalmente para os jovens, né? Essa necessidade de afirmação do meio é algo muito importante, né? Então junta às vezes os pais que não deram estímulo com o ego fraco, é, com um bullying, né, com amizade, com meios, né, de amigos que não ajudaram, não colaboraram, não ajudaram para que a pessoa ela pudesse também desenvolver um sentimento do eu com relação a si mesmo, né? Tudo isso faz com que essa pessoa ela tenha baixa autoestima, certo? De uma forma geral. Então, quando a gente fala em autoestima, é até interessante, né? Porque auto quer dizer o quê? O automóvel, né? Quer dizer a pessoa que ela se estimula por si mesma. A estima dela, ela tem um processo de sinergia. Ela mesma é capaz de alimentar a sua estima, a autoestima. Então, eu me respeito, eu me considero, eu sei das minhas capacidades e também das minhas incapacidades. Então, a pessoa com autoestima, ela consegue fazer uma leitura sobre ela mesma, né? Muito bem, então nós fizemos a definição do que são os complexos, né? São imagens carregadas emocionalmente e definimos agora o complexo de inferioridade, que é esse sentimento, essas crenças que nós temos com relação a nós mesmos de inferioridade, né? E que tem como ponto de partida muitas vezes os primeiros anos de vida, né? Que foram pouco estimulados. Agora, como é que a gente resolve isso, né? Como é que a gente pode, na medida do possível, estar resolvendo isso? Então, obviamente, né, vamos colocar isso de uma forma generalizada, porque cada caso é sempre um caso, né? Mas vamos entender o seguinte, né? O nosso eu, ele está inserido dentro de uma psique coletiva, tá? Que são os nossos grupos, né? Nossos grupos de trabalho, nossos grupos de escola, nossos grupos familiares, enfim. Na nossa convivência, a gente vive uma psique coletiva. E nós somos seres sociais, nós temos uma necessidade de ser aceito pelo meio, né? Então, se nós temos uma baixa autoestima, né, se nós temos esse complexo de inferioridade, nós vamos sempre estar achando que os demais não estão nos considerando o suficiente, né? E por mais que às vezes os outros digam, né, a gente ainda não consegue suprir isso. Então, uma coisa importante, primeiramente, é esse fortalecimento do ego, né? Das pessoas começarem a tentar, na medida do possível, olhar o que é verdadeiro. Então, por exemplo, se eu me acho burro, incapaz, né? Como é que eu tiro uma nota boa? Né? Se eu sou uma pessoa feia, como é que as pessoas podem me falar que eu sou bonita, ou as pessoas me ligam, as pessoas estão interessadas na minha companhia, se eu sou uma pessoa assim tão ruim? Ou seja, começa a ter um senso de realidade. Então começa a desconstruir o complexo, né? Que o complexo um balão, né? Inflado, né? De imagens e de sentimentos que são fantasiosos, né? Ele não é real. O real é o que nós estamos aqui vivendo, né? O real é a nota, o real é a variação. Isso é o real. O que nós sentimos, né? Isso é subjetivo, né? E não é real. Na maioria das vezes não é real. Tá? Então nós temos que ter um senso de realidade, o que é a verdade e o que é a nossa fantasia, aquilo que nós criamos, que a nossa mente, ela mente. Aliás, a nossa mente mente muito mais do que acerta, do que fala verdades. Então, primeiramente, esse fortalecimento desse ego, lidando com a realidade, e uma desidentificação na psique coletiva, que isso aqui é um fator muito importante. Ou seja, nós temos uma natureza, né? E se nós temos reflexões, se nós conseguimos de alguma forma nos conectar com essa nossa verdadeira natureza, nós começamos a não nos importar assim o suficiente de uma comprovação do coletivo, né? Que principalmente quando nós somos mais jovens, quando temos muita necessidade de autoafirmação, nós temos necessidade de ser aceito pelas pessoas, né?
porque é uma forma compensatória. Como eu não consigo encontrar os meus valores dentro, eu vou precisar achar esses valores fora de mim. E aí nós temos um problema, né? Porque se a pessoa não faz uma reflexão profunda, né? Ela vai o quê? Começar a agir em conformidade com o que o meio quer que ela viva, né? Então ela começa a viver os valores do meio, né? Que na maioria das vezes não são os seus valores. Então aqui nós temos aqui uma fragmentação da psique. Isso aqui gera neurose, né? Então vamos supor, a pessoa ela é uma pessoa introvertida, mas o meio diz que ela tem que ser extrovertida, né? Então o que a pessoa vai fazer? Ela vai começar a falsificar o seu tipo, ela vai começar a querer ser uma coisa que ela não é. E além do exemplo que eu acabei de colocar de introversão e extroversão, às vezes é as questões de valores, né? Às vezes a pessoa ela tem outros tipos de valores, mas vai começar a agregar valores que não são da sua natureza para ver se ela pode ser aceita pelo meio. Isso como uma forma que de compensar essa autoafirmação que ela mesma não consegue dar para si mesmo. Então é muito importante o que se tenha reflexão, que a pessoa ela se volte para o seu interior, que ela resgate a sua verdadeira natureza, né? E a decalção ao meio é a persona, né? Ou seja, é uma máscara. Nós nos adequamos ao meio, né? E nós vamos fazer essa decalção ao meio referente aos nossos valores. Se o meio não tem os nossos valores, eu não vou aceitar esses valores do meio, né? Porque o meu eu diz que não aceita esses valores, né? Agora nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos levados pela psique coletiva, né? Então o meio vai dizendo quais são esses valores, né? E nós começamos a aceitar isso como verdadeiro e achando que isso são nossos, só que na maioria das vezes não são nossos, é do meio, certo? Então fica aí a dica, né, dessa importância dessa desidentificação do meio e desse fortalecimento do eu e do ego. Tudo isso vai fazer com que a pessoa ela comece o quê? A ter coragem para enfrentar os seus meios, para ela começar a ter mais experiência, para ela poder começar a arriscar mais, e à medida que ela arrisca, à medida que ela realiza, à medida que ela consegue ir em direção aos seus medos e vencê-los, ela vai o quê? Ela vai se fortalecendo. Aí então nós temos um desenvolvimento de uma personalidade equilibrada, de uma personalidade que está conseguindo lograr os seus êxitos. Tá? Porque na maioria das vezes o complexo de inferioridade congela as pessoas, deixa as pessoas com medo e as pessoas não arriscam, as pessoas elas não enfrentam, as pessoas elas não realmente vivem a vida em função de uma fantasia, que é o complexo de inferioridade, que são essas imagens negativas, imagens distorcidas com relação a si mesmo. Bom, nosso vídeo fica por aqui e espero ter ajudado mais uma vez.